Meus amados cultivadores do bem, nesta semana eu recebi um e-mail, desses e-mails carinhosos que vocês me mandam diariamente, e foi muito intrigante para mim, porque o homem me questionou: Carla, você é escritora, já que você fez a parada literária, então nos conta sobre sua trajetória literária. E eu adorei essa pergunta, porque esse vai ser o assunto que eu vou tratar nesse nosso Saúde com Vidas. E eu aproveito para convidar vocês que agora, no sábado, dia 11 de julho, na véspera do Dia dos Namorados, na verdade, assim, nada é por acaso, né? A gente diz que as sincronicidades são as coincidências significativas, que é uma assinatura de Deus no anonimato. Eu vou ter a minha parada literária, então eu vou ter um bate-papo com vocês lá no Farol do Saber Temático, que é o Memorial Árabe Gibran Khalil Gibran, na frente do passeio público, daí às 11 horas da manhã, tá? No sábado. E como é véspera do Dia dos Namorados, a gente vai falar sobre um assunto que desperta muita... que a gente suspira para falar, que é a centelha divina de o amor. Mas primeiramente eu vou me apresentar, como o rapaz do e-mail me solicitou, né? Então, eu vou utilizar esse livro aqui, que é o livro das Marianas, que vai também ser lançado no sábado, mas daí à noite, na Bets, né, na Água Verde. Daí vocês dão uma olhadinha no Google, o endereço certinho às 18 horas. Quem será? Carla Ramos. Pois bem, eu sou um ser ígneo, de natureza ígnea, né? Leão com Áries. Sou mestre em terapia literária, em teoria literária, e terapeuta junguiana. Eu sou especialista em marketing e propaganda, sou escritora, poeta, atriz, e como alquimista contemporânea, eu apresentei um programa chamado Alquimia do Ser, que tinha o propósito de como os conhecimentos antigos podem nos auxiliar nesta pandemia, que era durante a pandemia. Agora eu apresento o Saúde com Vidas, que é saúde com vida sustentável humana. Que você, que é um empreendedor, CPF ou PJ, já pensou a respeito no que você faz a diferença para ajudar a gente co-criar esse nosso novo futuro pós-pandêmico? Quando você tiver essa resposta, não esqueça, mande um e-mail para saudeconvidas@gmail.com me contando e seja nosso novo alquimista do agora para ser entrevistado aqui no Saúde com Vidas. E eu busco responder uma pergunta existencial: qual é o sentido da vida? Enquanto eu não encontro essa resposta, eu sigo vivendo em Carpe Diem, Estante Já de Clarice Lispector, o Aqui e o Agora dos Orientais, né? Esse é meu lema de vida. Também eu tenho uma outra apresentação que é um marcador de página que fala a respeito a respeito da Carla Ramos. Inclusive, é uma caricatura, né? Como vocês podem ver. Na época eu era ruiva. E daí todos os símbolozinhos atrás são os símbolos que eu realmente gosto, né? Carla Ramos. Eu sou psicoarte terapeuta junguiana, especialista em marketing e propaganda. Eu escrevo Alquimia da Vida, que é uma coluna na revista A Empreendedora, que é uma revista digital. Inclusive, vocês podem digitar no computador de vocês e encontrar A Empreendedora. E eu participo dos comitês de saúde e comunicação no Grupo Mulheres do Brasil, lá em São Paulo. É um grupo da Luísa Trajano, que é um grupo que busca também no que você faz a diferença
para vir co-criar nesse nosso novo futuro. E eu publiquei livros como Vozes de uma Alma, Melhor de Mim, As Herdeiras de Lilith, Poetas no Divã e Elas São de Marte, Mulheres Sem Censura. E para vocês me encontrarem no Facebook, é Facebook/Carla Ramo, Carla Ramo. Ok? Então, se vocês pensarem a respeito do Dia dos Namorados, o que primeiramente vem na cabeça? Falar dessa nossa centelha divina que é o amor. Daí eu organizei um textinho aqui para vocês. O verdadeiro amor acolhe tudo, todas as emoções, como a cor branca que acolhe todas as demais cores. Somos frutos da luz divina que nos criou por puro amor. Vivemos e vamos conhecendo o verdadeiro significado do amor no decorrer de nossa jornada terrena. Que não cobra, não pune, não explora e não invade. O amor é calmo, suave e surge sem necessariamente ter condições. Ele é incondicional. O amor que compreende a pessoa, as suas limitações de cada ser, respeitando cada um viver o seu próprio amor em expansão. A bandeira dos grandes mestres é o amor. E o amor cura todos. E eu convido hoje vocês para mergulhar no amor comigo. E descobrir que na sua vida você vive realmente um amor verdadeiro ou é um amor falso? Se seu amor é preconceituoso ou se é consciente, o amor independente de crenças, religiões, etnias, o amor pelos animais, pelos vegetais, minerais, seres espirituais que já se foram e que estão presentes. O amor a cada momento, instante já. Da Clarice Lispector, né? O aqui e o agora dos orientais. Em casa, no trabalho, nas ruas, né? Amar o universo, amar a si mesmo e simplesmente amar e espalhar, espelhando, né? O grande Criador, este amor para todos ao nosso redor. E sendo essa a missão do alquimista do agora, que eu sou, você é, e todas as pessoas que despertam as pessoas quanto à essência verdadeira do amor através de nossas palavras transformadoras. E agora questiono a todos vocês. Será que eu permito amar-me e ser amada? Ou só cuido e tenho dificuldade de ser cuidada? Ou só quero ser cuidada e não consigo de forma alguma me dedicar ao outro no momento de cuidado? E o que é o amor para mim? O que eu preciso lapidar em mim para viver esse amor tão almejado e verdadeiro? E como será a minha vida ao experimentar viver o amor em cada dia, no momento que eu faço esse propósito? E uma afirmação linda, que a luz do amor me envolva, né? E que todos que chegarem a mim sintam sua presença através de mim, a presença do amor, né? Se tornando alquimista do agora, alquimista do nosso ser, em mudança, em lapidação interna, em reforma íntima. Cada vez mais a gente está criando ressonância no externo. E agora, eu sinto que o início e o propósito de tudo é o amor. Agradecer Deus pela vida. Essa nossa existência terrena, do qual a gente é eternamente aprendiz. Aos nossos pais, aos nossos filhos, pelo nosso constante aprimoramento pessoal. A gratidão é essa ampla dimensão do amor. É o início para que nós começamos a amar a nós mesmos. E quando se ama a si mesmo, aprende a sentir amor pelas pessoas. Primeiro, a gente ama nós mesmos, num autocuidado, num próprio amor. E no momento que a gente faz esse movimento, a gente transborda. E no momento que a gente transborda, a gente oferece amor para o mundo. A gente oferece amor para as pessoas. E em contrapartida, a energia que a gente emite é a energia que a gente recebe. A gente recebe o amor dos outros. E aos poucos se vai aumentando, até que simplesmente a gente aprende a amar
os outros, respeitando como eles são, em suas essências, sem querer que mudem. Se a gente quer que mude, é ego, não é essência. Se a gente respeita o ser como ele é, a gente está em profundo contato com a essência do humano. Deixando de querer possuí-lo, e ou canalizar esse amor para este ou aquele, né? No momento que você faz como moeda de troca, né? Eu dou o amor a você, você me dá bens materiais, né? Daí, enquanto é o casamento, é meu bem para cá, meu bem para lá, né? Daí depois, quando é separação e divórcio, é meus bens, né? Brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? E canalizar esse amor a este ou aquele, porque o amor está em nós, é natural de nós. Nós viemos do amor, nós somos seres amorosos, fluindo em forma de estar disponível a todos nós como um bálsamo de cura universal. E a partir desse momento, o amor não é apenas essa moeda de troca do qual eu falei, num relacionamento. Ele passa a ser um estado do ser, o ser amoroso. Você vibra amor desde que acorda até que dorme, de dia, de noite, é o teu movimento de ser. E estar presente em suas realizações terrenas, quando mais entramos no amor, mais ele floresce em nós. E assim quem ama a vida aprende a amar a si mesmo, sem perceber que por ressonância consegue despertar esse amor na essência que está dentro do outro, nas diversas roupagens de nossa existência. Mas é sempre a alma do nosso perfume que permanece no éter da eternidade. Aqui, falando de perfume, pro dia dos namorados, eu tenho aqui o Chanel, o famoso Chanel 5. Vamos ver se dá para ver, que tem muita iluminação aqui. Chanel 5. E pros homens, tem um muito lindo que se chama Indomável. Né? Então, esses perfumes aqui são R$45 e vocês podem entrar em contato no saudeconvidas@gmail.com. E daí tem mais perfumes lá também para eu oferecer para vocês. Então, vamos falar sobre o perfume e a alma. Então, eu recorro aqui, ó. Conexão 4, da Feira dos Poetas, né? Que é um livro que é uma antologia, né? É um grupo de poetas. Para quem não conhece Curitiba, a Feira do Poeta fica no coração da cidade, fica no Lago da Ordem, bem no centro. E a gente recebe, né, um marcadorzinho de página também. Da alma o perfume. Na alquimia da vida, a essência é a alma do perfume. Tudo muda nessa vida, mas a essência, esta sim permanece, dando uma identidade a cada um como um perfume de aroma único. Assim como as ideias são as mesmas, mas que se expressam em diferentes roupagens, de acordo com a moda de sua época histórica, este perfume caracteriza a forma única e própria de cada ser. Pode ter vindo em vários frascos, tendo tido vários envoltórios, como as personas do teatro grego, porém é a única essência que envolve e inebria todo o nosso ser, desde nossa criação divina. E como reconhecer essas essências? Vocês me perguntam, é algo complexo, Carla? Não, é bem simples, eu respondo. É a profunda simplicidade que nos é dada aos órgãos de sentido. Estes sim reconhecem as almas como a única e eterna essência que dá à alma o perfume. Assim, para a mulher despertar o amor do parceiro, né, é necessário que ela se autoconheça. E para a mulher se autoconhecer, ela tem que entender qual que é a sua partícula divina, a sua deusa interna. E dessa forma, eu tenho aqui aquela deusa em nós. Cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempos atrás,
Na antiga história da humanidade, quando as mulheres faziam partes da grande deusa, sendo mais ligadas à sua natureza feminina, eram donas de si, de seus mais profundos desejos, viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento, o cultivo, a fertilidade e a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, ela, a deusa, foi desapropriada de seu significado e então, nós atualmente, menosprezamos a nossa feminilidade, envergonha-se da sensualidade, é tido como nossa sombra, questiona-se a nossa capacidade, principalmente a inteligência, né? Mulher bonita não é inteligente, e a gente não pode fazer essa dicotomia, desconfia-se da fertilidade e negam-se os desejos femininos. Desconhecemos o poder de nossa alma feminina. Assim todas nós somos e temos essa lua crescente potencial ao ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós. Então, pegando essa mesma ideia da questão dos mitos, será que a paixão ocorre no Olimpo? O porquê da paixão, da raiva, da inveja, da cobiça e do ódio, e de todos os males contidos para o ser humano na caixa de Pandora? Para compreender isso, temos que invocar os deuses do Olimpo e perguntar humildemente a eles qual foi a real intenção do envio da caixa de Pandora com os males a nós, pobres mortais? Prometeu, como o próprio nome diz, aos humanos que iria ao Olimpo e roubaria o fogo sagrado dos deuses para dar aos mortais, e estes adquirirem o poder divino de se igualar aos deuses. Em retribuição desse roubo, os deuses, levemente irados, enviaram a bela e sedutora Pandora segurando uma caixa de presente aos humanos, né? Digamos, um grande presente de grego. E por curiosidade, abre-se essa caixa para ver o que havia sido enviado do Olimpo. Será que nós humanos tínhamos essa permissão? E qual foi essa punição dada dos deuses aos mortais? Para entender sobre a paixão, se recorre à mitologia, ao estudo dos mitos, por esses seres universais e nos auxiliam na compreensão de toda a dinâmica humana. Porque na medida que nós abrimos essa caixa, nós liberamos todos os males do mundo, inclusive a paixão. O único que não ficou liberto, ficou ao fundo da caixa, que teve o tempo de fechar essa caixa, foi a esperança. Por isso que o ser humano não conhece a esperança. Sempre se espera algo, mas não se conhece. E desde a época antiga até os dias de hoje, só os deuses tinham o poder de enlouquecer os humanos. Isso porque a paixão é o mal. A paixão pertence ao Olimpo. A origem dessa palavra vem do termo grego patos. Não que a gente ande que nem uns patos apaixonados, né? Mas cá entre nós, né? Vamos tricotar aqui. Quando a gente está apaixonado, a gente fica bem assim, né? E esse patos dá também origem à palavra patologia, quer dizer o grande estudo das paixões. Na Grécia Antiga, se acreditava que o ser humano enlouquecia ao ter o contato visual aos deuses. Tamanho era a imensidão de suas qualidades, de sua luz interna, que o ser humano não aguentaria vivenciá-la em sã consciência, né? Ele entraria num processo inconsciente da loucura. Assim, quando o homem perde a cabeça por uma mulher, estamos lidando com o proibitivo, o contato do humano com o divino, a deusa, e no caso da mulher apaixonado, contato com o Deus. A paixão faz com que se crie um pedestal, e o objeto de desejo, a amada e o amado, fica lá às alturas. E devido a essa distância que se encontra, resta ao homem levantar os olhos ritualisticamente, idolatrá-la,
questionando o que essa deusa viu em mim, né? E daí a mulher faz o mesmo, né? Coloca o homem lá no pedestal, idolatra, o que esse Deus viu em mim? Na visão da psicologia junguiana, Carl Gustav Jung, que é um psicólogo suíço, ele fala que a intenção desses conteúdos inconscientes é se fazer inconscientes. Por isso ele utiliza o outro para você entender quais são essas qualidades que você almeja tanto. E, portanto, o ser apaixonado vive exatamente essa situação, que ocorre através do mecanismo da projeção. A paixão é quando projetamos algo interno de nós, né, nossa idealização do homem perfeito, nossa idealização da mulher perfeita, e atribui isso ao outro, aquele lá que está em cima do pedestal. E quando essas qualidades divinas provocam alguns pensamentos no homem, no movimento de trazer para o consciente isso que ele deseja, eu tenho alguns exemplos aqui para dar. Ela vai me cuidar pelo resto da vida. Não busca uma mulher, sinto informar, né? Mas o homem não vai ter uma relação igualitária, ele vai buscar uma mãe, vai buscar uma Deméter. Eu tenho que cuidar dela, ela é tão desprotegida, você também não vai buscar uma relação homem-mulher igualitária, você vai buscar uma Core, uma eterna jovem, coitadinha dela, ela precisa tanto de mim, daí o homem se torna o pai, né, da esposa, e a mulher se torna vamos ver, a mãe do marido, né, que não... É um incesto, né, na verdade. Ela vai cuidar dos meus ideais ao meu lado, busca-se uma Artemis, a eterna guerreira. E ela me enlouquece com sua sensualidade, busca-se uma Afrodite, a eterna amante. Porém, tanto o homem quanto a mulher é multifacetado. Nós somos flashes, somos momentos. Então você não pode se cristalizar numa persona apenas, num desejo do outro apenas. Você é que você é o teu todo. Toda pessoa é um universo em si. Então pode-se dizer que no momento que você está buscando só uma característica naquele ser idolatrado, você está projetando o teu filminho interno no seu amado, na sua amada. E a paixão faz com que você veja a mulher ou o homem como sendo apenas uma tela em branco. Porém, no final da sessão de cinema, essa tela sobe, enrolando, né? E nos enrola totalmente, né? Porque a gente estava com aquela idealização, era tão mais fácil viver na projeção que o outro era, o que nós pensávamos que era, e que realmente não é nada disso, né? E vemos alguém lá atrás. Peraí, é um ser humano. Aí eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento de que eu escolho, não quero mais porque era um Deus em cima de um pedestal e ele é apenas um ser humano. Ou eu escolho, peraí, eu vou conhecê-lo, né? E esse movimento de conhecer é um movimento que faz com que a gente deixe de ser uma metade em eterna busca de algo e passa a ser total. Aí que a gente realmente está pronto para amar um ser inteiro com outro inteiro. Mas quando isso não ocorre, quando a gente ainda está buscando a metade da laranja, está buscando o nosso ideal projetivo, cada um segue seu caminho. Quando ocorre um movimento de você querer conhecer esse outro, você consegue transformar aquele início do processo, aquela chama acesa, algo calmo, sereno, que é o amor. Então, como me perguntam também, mandando e-mail, assim, qual que é a fórmula do amor? É esse movimento, você parar de projetar características que você gostaria que o outro tivesse sobre o humano, que na verdade ele não consegue ter essas características no mundo humano, porque pertence ao Olimpo, né? Se a gente pensar, racionalizar, raciocinar a respeito disso, é um absurdo a gente esperar características de deuses no mundo humano. Não tem como, né? Então, dessa forma, a gente começa a ver um indivíduo, um ser não dividido, em relação a outro indivíduo,
também ser não dividido. E quando no decorrer dessa projeção do nosso filminho, quando a gente começa a tentar entender quais são as qualidades que eu vejo tão enaltecida, maravilhosa no outro, quais as qualidades que eu atribuo como divinas naquele homem, qual a qualidade que eu atribuo divina naquela mulher, que tanto nos fascina, a gente pode entender o que a gente busca verdadeiramente nesse outro. Então, dessa forma, a gente faz o resgate dessas características para nós. Então, se eu admiro no outro uma característica muito grande de decisão que ele tem, por que não internamente eu não buscar desenvolver essa característica decisiva em mim? Se eu admiro muito no outro a coragem, então eu tenho que ter um cara corajoso do meu lado, puxa, por que eu, enquanto mulher, também não posso desenvolver a minha coragem? Então esse é o movimento que eu questiono para vocês. Será que a paixão pertence ao Olimpo? Aí, dessa forma, eu fiz uma brincadeira que é um encontro de um humano com Hermes, né? Então, o toque de Midas é aquele toque que você toca, tudo vira matéria. Tanto que Midas morre de fome, porque ele toca numa maçã, a maçã vira de ouro, e a única coisa que ele vai ter é dar uma mordida na maçã e quebrar os dentes. Ele não vai poder se alimentar de matéria, ouro, né? Então, o toque de Hermes é aquele toque da alma, sabe? Esse livro aqui é o Parnaso Poético 3. É também da Feira dos Poetas aqui de Curitiba. Sabe, hoje acordei a pensar, será que tal como Midas, Hermes também tem o seu toque? Apesar dos dois serem toque, tenha uma grande certeza, eles irão desferir muito durante toda a sua existência. Midas tem o toque para si, sendo egoísta. Já Hermes tem seu toque para os outros, sendo bem altruísta. O de Midas se vê de longe. É casca, superficial aparência. Já o de Hermes se vê bem de perto. É profundo, é intenso e é essência. Midas nos toca com o dedo indicador em riste. É isso, é aquilo, em riste. Já Hermes nos toca com o caduceu de Mercúrio, que nos dá toda a cura que existe. Midas, quando toca, deixa tudo vazio por dentro. E fica só matéria. E aí Hermes vem e libera todo esse espírito cativo dessa esfera. Então, a partir do momento que nós temos esse autocuidado, esse amar-nos, né? A gente desperta o nosso próprio amor e esse amor reverbera no outro. E surge o outro em nossa vida. Assim como o Sol e a Lua. Os eternos enamorados faz o grande mistério do universo, como todo foi dividido em partes, as polaridades, o dia e a noite, o claro e o escuro, o sol e a lua e o homem e a mulher. O sol traz consigo o novo dia, ao nos despertar do mundo dos sonhos para nos trazer ao mundo real. O astro-rei, Deus Apolo, exigências apolíneas, tudo perfeito, tudo certo, tudo sob controle, mas de quem eu pergunto? Apolo diariamente entrega todo o seu poder a Cronos, que é o tempo cronológico que rege a existência de todos nós. Mas num instante, como obra do acaso, que não é o acaso, o tempo para. E o sol vislumbra. No horizonte, aquela luz tênue e prateada que o encanta, a lua. E apesar dela sempre ter sido seu par desde a criação divina, neste dia algo mágico acontece. O sol se apaixona perdidamente pela lua. E o sol demora a seguir seu curso, olhando a beleza, encantado da lua. E a lua, feminina e úmida, que vem vestida de noite, tomando para si parte dessa misteriosa escuridão, muda tanto e tão frequente de cor, tamanho e forma. Ela é musa das artes, da inspiração para os amantes. E neste dia, a lua encantada olha para o sol, percebendo que algo mudou dentro dela. Aquele que ela conhece há milênios a milênios, representa algo diferente, tem um significado agora profundo a ela. Mas como conhecê-lo melhor se ele reina de dia e ela à noite? Puxa. Após esse encontro, o sol segue sua rotina diária,
porém estando literalmente com a cabeça na lua. E pergunta para si, como conhecê-la melhor? Se eu tenho que obedecer o tempo diário? E decide conversar com Cronos para pedir a sua ajuda, a fim de ver sua amada novamente. E Cronos o repreende, dizendo que só poderá obedecer o tempo cronológico, o do relógio, o que nos guia, o que nos faz ficar nessa roda viva do mundo contemporâneo, tudo rápido, sem poder usufruir e desfrutar dos momentos. Porém, o Sol percebe que a Lua é regida por um outro tempo, o tempo feminino, que ele ainda desconhecia, porque só conhecia o tempo cronológico, só obedecia a Cronos. Mas a Lua ensina a ele a conhecer o seu tempo kairos interno, no qual respeita todos os ciclos e ritmos internos dela, né? E diz o mito que a partir dessa descoberta, o Sol deixou de guiar apenas pelo tempo externo e passou a respeitar também seu tempo interno, seu tempo kairos, podendo assim ir ao encontro de sua amada Lua. E deste casamento alquímico, o Sol e a Lua gerou o homem e a mulher. Portanto, cada novo casal que se encontra, sempre existirá aquele momento mágico em que o tempo para, Cronos suspende tudo, para que olhamos encantados um para o outro, redescobrindo esse profundo significado do amor, como o casamento alquímico do Sol e da Lua. E esse texto, né, os textos todos que eu li, né, são de minha autoria, e eu desejo a vocês, todos os sóis e luas, um feliz Dia dos Namorados. Todo mundo, né, essa questão do imaginário, né, e daí também a Alice tem um detalhe bem interessante, né, que no fim de semana ela usa o pozinho de pirilim pim-pim e vira a bruxinha Felícia, né, lá do bosque do alemão, né. E eu recebi um e-mail nessa semana que mexeu bastante comigo, que falou assim, puxa, Carla, você entrevista outros escritores, você participa da parada literária, você não é escritora? Eu disse, pois é, eu sou. Então fala um pouco da tua trajetória literária, né? Então, bem, a minha trajetória literária começou com a ajuda dos coletivos aqui de Curitiba. Na época, As Marianas, que é um coletivo dedicado a Mariana Coelho, que tem uma vertente mais voltada à questão do feminismo, eram meninas que escrevem em Curitiba. Então a gente tinha algo mais livre, né? Não tinha uma bandeira, né? E começou da seguinte forma: era um caderninho que todo mundo tinha o seu caderninho ou aquele diário fechado a 7 chaves, que nós nos reunimos. Na época o local se chamava Dona Doida, olha que interessante, era um barzinho. Foi no dia 2 de fevereiro, foi até em homenagem a Iemanjá, né, o evento. E a gente trocou o que cada uma escrevia. A gente falou, poxa gente, por que a gente não se une e faz algo para benefício de todas? Daí surgiu As Meninas que Escrevem em Curitiba. Então, éramos escritoras independentes, né? E a gente ia nos diversos locais aqui em Curitiba para divulgar essas letras de mulheres, né? Essa questão da literatura do feminino. Aí, paralelamente, estava acontecendo o resgate, o retorno da Feira do Poeta, que foi um grande expoente nos anos 80. A gente teve o Dalton Trevisan, a gente teve também o Paulo Leminski, né? Que eram pessoas que fizeram a Feira do Poeta acontecer. E estava tendo um grupo que foi até a Fundação Cultural de Curitiba para pedir essa reabertura da Feira do Poeta no coração de Curitiba, né, ali no Lago da Ordem. E foi tão interessante, porque daí eu fui nesse grupo e quando a gente estava na porta da Fundação Cultural, o pessoal falou assim, peraí, como que a gente vai se apresentar?
Eu falei, poxa gente, nós somos então os escritivas, veja só, os escribas de Curitiba. Aí quando perguntaram quem são vocês, a gente é os escritivas. Aí ficou nomeado os escritivas. Aí a gente conseguiu, depois de 3 reuniões com a Fundação Cultural, abrir o espaço novamente da Feira do Poeta, lá no Lago da Ordem. E conseguimos ainda uma barraquinha que era para os escritivas. Então a gente tinha uma barraquinha para mostrar os nossos livros e divulgar os nossos livros no domingo. Então, o que a gente fez? A gente fez um rodízio de quem ficava responsável por cada domingo. Então vinha, literalmente montava a barraca, armava a barraca, aí colocava, às vezes assim, bem mais forte, porque era muito vento, né? E junto com o pessoal, comprando incenso, comprando aquelas fontezinhas, né, que tem de água, tudo, estavam lá os livros para serem vendidos. E começou a ficar Point, o lugar dos escritivas, porque era na frente do Feira dos Poetas. E depois do tempo da feirinha, a gente ia para frente da Feira do Poeta e recitava poesia para o grupo, para a comunidade, né? O grupo em si fazia esse movimento. Então aí começou os coletivos a acontecerem, né? Os escritivas, que era um coletivo misto, né? Homem e mulher, e as meninas que escrevem em Curitiba, que eram as meninas. Porém as meninas cresceram e a gente tinha que conseguir um outro nome para não ficar tão meninas, né? Daí se buscou a questão da Mariana Coelho, que foi um convite que a gente teve das Musas, que era um local de poesia simbolista, que tem, eu acredito que era Portão, que é um palácio mesmo, assim, das Musas. Daí lá que a gente fez essa transição para ser as Marianas. E nós temos hoje uma coletânea que está sendo lançada hoje à noite no local Bex, na Aba Verde, né? Convido todos vocês às 18 horas, tanto a coletânea das Marianas, como também o livro que foi feito com a questão do meio ambiente, o Tuíra. Então, esses 2 livros vão ser lançados hoje. Aí eu participo dos 2, daí eu quero compartilhar com vocês algumas poesias. Pois bem, respondendo lá que me perguntaram, né, quem que é Carla Ramos, né, porque só entrevisto as pessoas porque eu tenho essa vertente de comunicação. E em Florianópolis eu fiz jornalismo, então eu realmente gosto de dar o holofote, dar o palco para os meus amigos, para eles também virem junto na proposta, né? Então, Carla Ramos é um ser curioso de essência ígnea, sou mestre em teoria literária, psicóloga junguiana, especialista em marketing e propaganda, escritora, poeta e atriz, e como alquimista contemporânea eu apresentei o programa Alquimia do Ser, que tinha vertente, como os conhecimentos antigos podem nos auxiliar nessa pandemia. Agora eu estou apresentando Saúde com Vida Sustentável Humana, que tem a vertente. Você já se perguntou e já sabe me responder no que você faz a diferença para ajudar a co-criar esse nosso novo futuro pós-pandemia? Caso você já saiba essa resposta, né, manda um e-mail saudeconvida@gmail.com e venha nos contar de que forma que você quer nos ajudar a co-criar esse novo futuro, né? E eu busco sempre responder uma pergunta existencial, né? Qual é o sentido da vida? Enquanto eu não encontro essa resposta, eu sigo vivendo no aqui e agora em Carpendi, né? Carpendi, o aqui e agora dos orientais, o instante já de Clarice Lispector, né? Que a Clarice, ela fala assim, que nossa vida são flashes, mas no momento que a gente está naquele flash, a gente está no instante já. Nunca a gente vai ter a mesma foto com aquele flash, com aquele momento, né? E eu comecei com Aquela Deusa em Nós. Essa foi a primeira poesia que eu apresentei para as meninas que escrevem em Curitiba, para entrar no grupo, né? Então tenho bastante carinho por ela. Cada vez que nos referimos como uma mulher, como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempos atrás, na antiga história da humanidade,
quando as mulheres faziam parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua natureza feminina, eram donas de si dos seus mais profundos desejos, viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento, o cultivo, a fertilidade, a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, ela, deusa, foi desapropriada de seu significado. Então, atualmente, menosprezamos a sua feminilidade, agora envergonha-se da sensualidade, questiona-se a capacidade, desconfia-se da fertilidade, negam-se os desejos. Desconhecemos o poder de nossa alma feminina. Assim, todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós, né? Então, obrigada. Então, essa foi a proposta que a gente teve das meninas que escrevem, das Marianas. Despertar esse lado feminino através das letras de mulheres, né? Através dos diversos eventos que foram feitos antes da pandemia aqui em Curitiba, né? E daí aqui eu tenho uma poesia mais social, né? Então eu vou ler essas duas poesias mais social e daí eu vou abrir para vocês, pra gente fazer aquela nossa roda de poesia sobre o amor, tá? Mais social aqui. Também é muito interessante esse livro, porque o índice não é por ordem alfabética, né? Assim, estaria mais no inicinho. Ele é por ecossistemas brasileiros. Então foi um diferencial que a Joema Carvalho fez, que ficou muito interessante, porque a Laura Montserrat utilizou esse diferencial e ilustrou todo o livro baseado nos ecossistemas brasileiros, para fazer a separação do índice, né? Então, vale tudo. E aí vale tudo nesse vale nada. Tanto sangue derramado, e aí vale. Tanta lama sem flor de lótus, tanta alma levada por olhos. Lama que é feita da água dos sonhos, devaneio do repouso terra. Não há mais sonho nessa terra não. Vê se me erra. A lama sem o ser humano, a alma que se ama. É real, não há devaneio não, mas a natureza nos chama. Corpos soterrados, inertes, em eterno repouso. Nesse nosso país de seres fake news, que o que mais preserva é o meio ambiente. Eu não sei se é mito, minto ou já me omito. Ninguém mais nada mesmo entende. Uau! Isso foi bem social mesmo. Quando eu vi que a Brumadinho foi um repeteco da Marianas por falta de preservação e um movimento também de prevenção em nível governamental, não deu, foi indignação, né? Foi nossa indignação. Então, aqui eu trouxe todos os livros que eu participei, daí eu convido vocês a pegarem um e a gente... Qual que você não leu ainda, né? Conectando Santa Catarina, valorizando nossa gente. Primer TV. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O vídeo de hoje é polêmico. Se você não gosta de polêmica, não assista.
Uma pergunta que eu sempre recebo aqui no canal e também quando eu abro a caixinha nos meus stories do Instagram é a respeito de referências do visagismo. E eu sempre sou categórica em falar que a única referência que eu tenho e que não é à toa que eu tenho essa referência é o Philip Hallowell. Por quê? Primeiro, que foi quem criou o conceito do visagismo. Diferente do visagismo. Isso daí tem até uma polêmica em cima disso, que Fernand Aubry, ele criou o termo visagismo e ele tinha uma metodologia própria que ele aplicava num salão de beleza, que ele era maquiador, ele tinha um salão. Só que ele não deixou nada registrado a respeito disso. E o Philip, enquanto artista plástico, ele desenvolveu uma linguagem visual através de diversas áreas de conhecimento. Ele desenvolveu toda uma metodologia e transformou num conceito. Inclusive, muitas pessoas que passaram pelo curso e depois vieram a criar uma metodologia, ou algumas desmereceram, de certa forma, o visagismo, esse conhecimento que foi, de certa forma, a base para um outro criado, ou então utilizaram o mesmo conhecimento sem dar os devidos créditos para o autor e se auto-intitulando como detentoras, como produtoras daquele conhecimento. Então, assim, uma coisa que é muito importante, eu quero deixar bem claro aqui, já falei em outros vídeos, até tem um vídeo que eu falo da polêmica dos temperamentos, mas não é com essa visão, não é com esse aspecto. É relacionado somente ao aspecto temperamental, porque existem pessoas que trabalham só com o aspecto temperamental, não é isso que eu estou falando. O que eu estou me referindo é ao visagismo, que é quando nós trabalhamos esse conceito de temperamento associado à imagem pessoal, que é o método Philip Hallowell. E se você também não assistiu esse vídeo, a polêmica dos temperamentos, o link está na descrição do vídeo, é só você assistir depois que acabar esse vídeo aqui. Mas sempre que vocês me perguntarem, sempre a referência que eu vou dar para você vai ser o Philip. E não é porque eu não busque outras literaturas, eu busco só que são literaturas complementares. A única bibliografia oficial de visagismo são os livros do Philip. Imagina, né? Se você tem oportunidade de ter contato com o criador do método, a pessoa que desenvolve o trabalho, não é só que criou, ficou no passado, não. Hoje a gente tem possibilidade de ter acesso a esse conhecimento que o tempo todo está sendo atualizado. E eu sempre falo isso também. A pessoa diz, mas eu já tenho os livros do Philip. Você pode também acompanhar o trabalho dele no Instagram, porque no Instagram ele sempre está atualizando. Então, só para finalizar, deixar bem pontuado essa questão de referência, porque eu sempre referencio o Philip, que foi ele quem criou o método. Foi ele quem desenvolveu no Brasil esse conceito, que utilizou a linguagem arquetípica que Jung falou lá. Ele fez toda essa junção e transformou isso em linguagem visual, associando os 4 temperamentos, que isso daí foi o Philip que fez, com essa associação visual, essa construção da imagem a partir desse conhecimento. Então a gente tem que dar o crédito para ele. E algo que eu sempre gosto de falar, isso daí é até um conceito sistêmico, e eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. A gente tem que dar honra a quem realmente merece essa honra. É um princípio sistêmico, questão da lei da ordem. Quem veio primeiro? Quando a gente dá essa honra a quem merece, quando a gente referencia, nós também somos honrados por isso. Isso a gente tem que ter em mente. Isso daí sempre tem que ser muito claro, independente de qualquer ação que nós tenhamos. Lembra dos 4 compromissos? Os cafés anteriores falam sobre isso. Nós temos que ser impecáveis com a nossa palavra. Então a gente tem que pensar nesse compromisso de ser impecável. Tudo que você for fazer, é um seu trabalho que você vai fazer, o que você vai falar relativo ao trabalho de alguém que já fez, que estudou durante anos, estuda uma vida. Você tem que ser também impecável em relação a isso para você ter o reflexo desse comportamento. Em relação a esse exemplo da impecabilidade com as palavras, não é que nós temos que ser perfeitos. Isso daí é importante você entender. A gente vai buscar, no decorrer desse ano, esses compromissos, se aplicar, e a gente muitas vezes vai ter que ir e voltar nessa jornada. Mas nesse exemplo, dessa pergunta que é muito recorrente em relação às referências que eu tenho do visagismo, é o Philip. Então, quando eu falo de visagismo, é o visagismo Philip Hallowell. E sim, a gente sempre tem que pensar
lembrar que em todas as nossas ações a gente tem que dar honra a quem merece essa honra. A gente tem que buscar, sim, pessoas que você confie realmente, pessoas que para você também são referência. Se ela é uma pessoa íntegra, ela vai te dar a referência correta. E é lógico que no decorrer da sua trajetória de busca de conhecimento, de cursos, eu mesma sou uma pessoa que faço sempre muitos cursos. Acabei de finalizar um mestrado em Ciências da Linguagem, mas sempre a gente tem que se lembrar de onde é que sai, onde é que é a origem de tudo, onde que tudo surgiu. Então a gente pode ter muitos conhecimentos que vão se entrelaçando, mas sempre sem esquecer de onde que são as referências. E uma das formas de você saber, você que ainda tem muita dúvida em relação a qual o seu temperamento dentro da linha que eu sigo, é fazer uma consultoria de visagismo com um visagista Philip Hallowell. Eu, inclusive, sou visagista formada pelo Philip, já dei muitos anos de aula, tanto em sala de aula quanto em cursos online também. Eu utilizo muito essa ferramenta do visagismo. Eu também realizo esse tipo de consultoria de visagismo. Caso você tenha interesse em fazer, e se tiver a agenda disponível, é só mandar um e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou então me mandar um direct via Instagram, que a gente pode conversar a respeito dessa consultoria e você pode fazer e você vai tirar as suas dúvidas relacionadas ao seu temperamento associado a essa questão da imagem. E você conhece o trabalho do Philip Hallowell, que foi quem desenvolveu esse conceito maravilhoso do visagismo? E se você quer saber mais ainda sobre esse tema, que eu amo e sempre trabalho ele, é só continuar assistindo os vídeos aqui no canal, que sempre vão estar sendo atualizados. Lá no meu Instagram pessoal, eu abri uma enquete. Lá no Instagram Zigrid Pontes, abri uma enquete para saber quais os temas que, se você fosse tomar um café comigo, você iria querer conversar. E o tema que hoje a gente vai falar é a seguinte pergunta: como não ficar magoada com o descaso de pessoas próximas que falam mal de mim? Isso daqui é uma coisa que ela é bem típica do temperamento melancólico. Não que seja só esse temperamento que fique afetado, que fique ressentido. Qualquer temperamento, em maior ou menor grau, logicamente que esse em especial ele vai ficar mais sensível a esse tipo de situação, mas qualquer temperamento, dependendo do momento de vida que a pessoa esteja passando, isso daí é algo que pode sim chatear. Olha só o que a pessoa colocou aqui, né? De alguém próximo, não é? Uma pessoa que você nem tem contato, não, alguém próximo que faz descaso, que fala mal, que não tá próximo, e aquilo ali ressente. Então, o que eu te digo? O que você tem que fazer numa situação dessa? Primeiro, voltar o foco para você. Porque se você está se incomodando com esse descaso da outra pessoa, o seu foco está nessa pessoa. Então, todas as vezes que a gente tira o foco do que é importante, que são os nossos objetivos, as nossas metas, o nosso desenvolvimento pessoal, a gente está perdendo a oportunidade de construir a vida que a gente quer e precisa. Sabe aquela máxima clichê que quando a gente olha para o gramado do vizinho, às vezes o gramado do vizinho está mais verde? Mas por que está mais verde? Tem diversos motivos que ele poderia estar mais verde. Mas o fato de nós estarmos olhando, provavelmente a gente está deixando de cuidar do nosso. A gente está deixando de investir dentro desse contexto na nossa vida, na nossa realidade. Outro ponto muito importante é que a gente nunca deve levar nada para o lado pessoal. Tem um livro também lá nos destaques, no destaque livros lá do meu Instagram, que eu falo sobre esse livro, que são os 4 compromissos. Esse livro é fantástico. E um dos compromissos, daí eu sempre passo para os meus clientes, sempre quando eu me ressinto com alguma situação, que eu sou humana, né? Eu vejo primeiro, bom, por que isso está me incomodando? O que está refletindo? Estou tirando foco de mim, estou perdendo tempo ao invés de estar produzindo aquilo que é importante para mim, sentindo a necessidade da aprovação do outro, da validação do outro. Isso já é um indício de baixa autoestima. Quando a gente tira o foco de nós, e não é olhar para nós, eu vou virar egocêntrico, eu fico pensando só em mim. Não, se a gente melhora, se nós buscamos essa evolução pessoal, a gente melhora a nossa convivência com as outras pessoas. Independente do que nós possamos fazer de melhor, a gente nunca vai agradar todo mundo, porque as pessoas têm as suas próprias insatisfações, as suas próprias carências, e às vezes elas não conseguem lidar com elas mesmas. Então, se elas têm dificuldade, quem sou eu para querer que elas o tempo todo queiram estar próximas de mim,
ou tem essa necessidade de validação, de precisar com que o outro goste, aprove o que eu faço. Isso é um indício de carência emocional. Se a gente para de se auto-observar, por isso que a auto-observação ela é muito importante. Se a gente para de fazer essa auto-observação, não para ficar centrado em si mesmo, mas para, principalmente nessas situações e momentos, eu entender que eu não preciso necessariamente que o outro esteja o tempo todo comigo, me validando, curtindo as minhas postagens, gostando de tudo. Eu não preciso disso. Esse compromisso, não levar nada para o lado pessoal, que está lá nos destaques, ele salva assim, a nossa vida quando a gente tem essa sensibilidade excessiva em relação ao outro. Tem pessoas que são mais afetivas, como eu falei, o temperamento melancólico, ele é um temperamento que, por ele ser muito profundo, muito introspectivo, ele tende a sentir mais isso. Eu tenho também um pouco do temperamento melancólico. Então eu sinto que, por exemplo, tem momentos, logicamente, que vai me afetar, pode me afetar mais ou menos, mas é um momento de eu parar, refletir, ver o que é projeção, por que eu estou me incomodando tanto com o outro, por que eu estou tirando o meu foco de mim, do que eu preciso fazer para evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, colocar novamente esse foco em nós, produzir e tá tudo certo. Sempre vão existir pessoas que vão gostar de nós e pessoas que não vão gostar de nós. O que acontece muitas vezes? Dependendo da educação e criação que a gente teve, é meio que nós como se fôssemos condicionados a sermos sempre gentis. Nós, como somos crianças e fomos crianças educadas, o que acontece? Os pais da gente falam, você tem que ser boazinha, você tem que agradar, você tem que ser gentil. Então a gente ouve isso e a gente fica naquela expectativa. Enquanto crianças, a gente procura fazer sempre o melhor para ter aquele reconhecimento. Isso faz parte da nossa sobrevivência enquanto seres humanos. E o que acontece? Quando a gente cresce, às vezes aquela programação de que você tem que ser agradável, que você tem que ser gentil, você tem que fazer... Você continua cumprindo, só que as pessoas são diferentes. As pessoas, na sociedade, elas reagem diferente, elas têm temperamentos diferentes e formas de demonstrar também atenção, afeto diferentes. E muitas vezes a gente ainda está naquela programação da carência, da necessidade de ser recompensado por um esforço. Eu tenho um vídeo no canal que é conta emocional e eu gosto muito dessa metáfora da conta emocional, principalmente relacionado a essas relações mais próximas, tipo conjugal, familiar, profissional, que como é que a gente mensura, a gente avalia se nós estamos nos doando de mais ou de menos? É o quanto que a gente serve, o quanto que a gente deposita naquela outra conta. Então o que acontece? Sim, se você está num relacionamento que só você deposita e a outra pessoa só saca, aí como é que seria isso, por exemplo, num relacionamento a dois? A pessoa ela faz várias concessões em prol desse relacionamento e a outra pessoa meio que não tem nem atenção de querer retribuir ou de buscar pelo menos valorizar. Isso eu estou falando não nesse contexto específico, só para fazer esse link. Que a gente tem que entender que há situações, pessoas e pessoas, sim, que a gente tem que ter uma resiliência, uma paciência maior em função desses acordos, dessas contas. Só que tem outras pessoas não, que elas fazem parte, vão estar de repente um momento da nossa vida e o outro não vão estar mais e está tudo certo. Isso não pode nos afetar, porque elas são diferentes e a gente não pode depender delas para mensurar, avaliar o quanto que nós somos pessoas boas ou não. Isso tem muito a ver com a nossa autoestima.